Graça e paz, meus irmãos. Agora me diga, você já recebeu o Espírito Santo desde que creu? Muitos vivem com o nome de cristão, mas sem o poder do alto. Nesta mensagem transformadora, o pastor Reuben Archer Torrey nos revela o caminho bíblico, urgente e glorioso para sermos revestidos com o poder do céu. Em tempos tão frios e superficiais, o batismo com o Espírito Santo não é luxo, é sobrevivência espiritual. Ouça com reverência. Como obter o batismo com o Espírito Santo? Temos chegado à posição em que sentimos profundamente a necessidade do batismo com o Espírito Santo. A questão prática está diante de nossos olhos. Como podemos obter esse batismo com o Espírito Santo, o qual tanta falta nos faz? A essa pergunta, a palavra de Deus também responde de modo muito claro e explícito lá na Bíblia, um caminho indicado que consiste de 7 passos simples que podem ser dados por todos quantos queiram fazê-lo, e os que assim agirem entrarão com toda a certeza nessa maravilhosa bênção. Essa declaração pode parecer um tanto ousada, mas a palavra de Deus é igualmente positiva com referência ao resultado a que somos levados quando damos esses passos. Todos os 7 passos são firmados ou estão subentendidos em Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Os 3 primeiros passos transparentes com grande precisão e clareza nesse versículo. E os outros 4 passos, que estão implícitos nesse versículo, surgem de forma mais explícita com o apoio de outras passagens, a que faremos alusão mais adiante. Os 2 primeiros passos se encontram dentro da palavra arrependei-vos. Que significa arrepender-se? Significa mudar de mente. Mas mudar de mente acerca de quê? Acerca de Deus, de Cristo, do pecado. Nesse versículo, o pensamento primordial é uma mudança de ideia a respeito de Cristo. Pedro acabara de apresentar aos seus ouvintes a terrível acusação de que eles haviam crucificado aquele a quem Deus tornara Senhor e Cristo. E assim, compungiu-se-lhes o coração. Compunção causada pelo poder do Espírito Santo. E a pergunta deles foi: que faremos, irmãos? Ao que Pedro lhes respondeu: arrependei-vos. Isso equivale a ter dito: mudai vossas ideias sobre Cristo. Abandonai aquela atitude de aversão e ódio contra Cristo e assuma uma atitude de aceitação de Cristo. Aceitai a Jesus como Cristo, Messias prometido, e como Salvador. Assim sendo, esse é o primeiro passo na direção do batismo com o Espírito Santo, a aceitação de Jesus como Cristo e Senhor. O segundo passo também pode ser encontrado nessa palavra: arrependei-vos. Apesar da mudança de atitude para com Jesus ser o pensamento primário e predominante, também há a ideia de mudança de atitude mental em relação ao pecado. A mudança de atitude que deixa de lado o amor ao pecado e passa a abominar o pecado e a renunciá-lo, isso também está envolvido no arrependimento. Esse, pois, é o segundo passo, a renúncia ao pecado, a todo o pecado. Mas é justamente esse um dos obstáculos mais comuns para o recebimento do Espírito Santo, o pecado. Apegamo-nos a algo em nosso íntimo que sentimos não ser agradável a Deus. Se quisermos receber o Espírito Santo, teremos de ser muito honestos e sinceros ao perscrutarmos nossos próprios corações. Não podemos sondar-nos como convém. Só Deus pode fazê-lo. Se quisermos receber o Espírito Santo, devemos ficar a sós com o Senhor, pedir que Ele perscrute o nosso íntimo, trazendo à luz qualquer coisa que lhe seja desagradável. Salmo 139, 23, 24. Em seguida, precisamos que Ele o faça. Quando aquilo que desagrada ao Senhor é revelado, deve ser abandonado imediatamente. Se depois de alguma espera paciente e honesta nada for trazido à luz, então poderemos concluir que nada desse tipo há como obstáculo e deveremos passar para as fases seguintes. Contudo, não devemos chegar muito apressadamente a essa conclusão. O pecado pode parecer algo muito pequeno e insignificante em si mesmo. Finney,
relata acerca de uma jovem senhora que muito se preocupava com referência ao batismo com o Espírito Santo. Noite após noite ela agonizava em oração, mas a bênção desejada não lhe era conferida. Certa noite, estando a orar intensamente, lembrou-se de certo adorno de cabelos que com frequência já perturbara os seus pensamentos. Tomando os grampos, tirou-os dos cabelos e imediatamente recebeu a bênção. A questão era desprezível em si mesma, uma questão que para muitos não teria sido reputada como um pecado. No entanto, era questão de controvérsia entre essa mulher e Deus, e uma vez resolvida, a bênção não se fez esperar. E tudo o que não provém de fé é pecado. Romanos 14:23. E não importa quão pequena seja a questão, se houver dúvida a respeito. Qualquer coisa, portanto, deve ser retirada e eliminada para que o crente receba o batismo com o Espírito Santo. O segundo passo em direção ao recebimento do batismo com o Espírito Santo, portanto, é a eliminação de todo e qualquer pecado. O terceiro passo está claramente nesse mesmo versículo. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Foi imediatamente depois do batismo de Jesus nas águas que o Espírito Santo veio sobre ele. Lucas 3:21, 22. Nesse batismo na água, embora o Senhor Jesus fosse naturalmente sem pecado, ele se humilhou, tomando o lugar de um pecador. E então Deus o exaltou sobremaneira, dando-lhe o Espírito Santo e fazendo soar a voz audível: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:17. Assim também, devemos nos humilhar, fazendo franca confissão de nosso pecado e renunciar a ele, fazendo pública confissão de nossa aceitação de Jesus como nosso Salvador, obedecendo-o pelo batismo nas águas. O batismo com o Espírito Santo não foi reservado para aquele que apenas secretamente toma lugar de pecador e crente em Cristo, mas sim para aquele que o faz abertamente. Naturalmente que o batismo com o Espírito Santo pode anteceder o batismo na água, como no caso da família de Cornélio, Atos 10:47. Mas é óbvio que aquele foi um caso excepcional, em que o batismo foi ministrado logo a seguir. Compreende a possibilidade de que haja crentes que, não crendo no batismo da água, como os amigos ou os Quakers, que podem dar evidência do batismo com o Espírito Santo, mas a passagem estudada apresenta a ordem normal. O quarto passo é claramente indicado no versículo que estamos estudando, Atos 2:38. Ainda que seja mais explicitamente exposto em Atos 5:32, que o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. O quarto passo é a obediência. Que significa obediência? Não significa meramente fazer algumas coisas, ou mesmo muitas ou a maioria delas, dentre as que Deus ordena que façamos. Mas significa rendição total à vontade de Deus. A obediência é uma atitude da vontade, na qual baseiam os atos específicos de submissão. Essa obediência significa que me achego ao Senhor e lhe digo: Pai Celeste, eis-me aqui com tudo quanto tenho. Compraste-me com grande preço e reconheço teus direitos absolutos de posse sobre mim. Toma-me com tudo quanto tenho e faze comigo segundo a tua vontade. Envia-me para onde quiseres, usa-me de acordo com a tua vontade soberana. Rendo-me completamente com tudo quanto possuo, de forma absoluta e incondicional, para sempre, a fim de que me controles e uses. Quando toda a oferta queimada, e não apenas parte dela, era depositada sobre o altar, é que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e a oferta era aceita. Levítico 9:24. Semelhantemente, é quando nos colocamos inteiramente à disposição do Senhor, como holocausto posto no altar, que desce o fogo de Deus e o Senhor aceita o nosso oferecimento. É justamente nesse ponto que tocamos no impedimento ao batismo com o Espírito Santo em muitas vidas. Não há rendição total, a vontade não está subjugada ao Senhor, e nem o coração clama: Senhor,
onde quiseres, o que quiseres e como quiseres. Um homem deseja o batismo com o Espírito Santo para que possa pregar ou trabalhar com poder no Rio de Janeiro, quando Deus o quer na Amazônia. Outro deseja esse batismo para poder pregar a auditórios superlotados, quando Deus deseja que ele are a terra entre os pobres. Uma jovem senhora, em uma concentração evangélica, expressou forte desejo de ouvir alguém que lhe falasse sobre o batismo com o Espírito Santo. Foi atendida, e a mensagem impressionou profundamente o seu coração. Já estava há algum tempo em agonia de alma quando perguntei o que ela desejava. "Oh!", exclamou ela, "não posso voltar à minha terra enquanto não estiver batizada com o Espírito Santo." Então, lhe indaguei: "Já entregou sua vontade ao Senhor?" "Não sei", foi a sua resposta. "Deseja voltar à sua terra a fim de ser uma obreira do Evangelho?" "Sim." "Está disposta a voltar à sua terra e ser uma empregada, se é isso que Deus deseja?" E ele replicou: "Não posso", insistiu ela. "Então, está pronta a permitir que Deus o faça pela senhora?" "Sim." "Bem, nesse caso, peça-lhe justamente isso", recomendei. A cabeça da senhora se inclinou por alguns minutos, em intensa oração. E quando terminou, perguntei-lhe: "Deus ouviu a sua oração?" E ela retrucou: "Deve ter ouvido, pois foi segundo a sua vontade." "Sim, ele a ouviu." "Então, peça-lhe agora o batismo com o Espírito Santo." Novamente a senhora entregou-se ao exercício de breve, mas intensa oração. Oração essa que subiu até ao trono de Deus. Houve um breve silêncio e a agonia terminou. A bênção foi dada, quando a vontade se rendeu ao Senhor. Muitos existem que evitam essa rendição total por temer a vontade de Deus. Receiam que a vontade de Deus seja algo desagradável. Lembre-se quem Deus é. Ele é o nosso Pai. Jamais um pai terreno teve uma vontade tão terna e amorosa com seus filhos, como o Senhor tem para conosco. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Salmo 84:11. Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Nada existe para temer na vontade de Deus. A vontade de Deus sempre visa, em última análise, as melhores e mais doces bênçãos de todo o universo para os seus filhos. O quinto passo se acha em Lucas 11:13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. A solicitação aludida nesse versículo é o apelo que se origina de um real e intenso desejo. Isso também transparece no texto. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Note-se igualmente a parábola do amigo importuno, que antecede imediatamente esse ensino. É óbvio que a solicitação que Cristo tinha em mente não era o pedido passageiro, motivado por um capricho do momento, mas sim o apelo impulsionado por um intenso desejo. Há uma passagem extremamente sugestiva em Isaías 44:3. Porque derramarei água sobre o sedento, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Que significa aqui o sedento? Quando alguém chega a tornar-se sedento, de sua garganta sai somente um clamor: água, água, água. Até parece que cada poro do corpo se transforma em uma pequena boca a bradar: água. Semelhantemente, quando os nossos corações têm um único clamor: o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. E é então que Deus derrama seus dilúvios espirituais em nossa terra seca. É então que Ele nos confere, qual chuva abundante, o seu Santo Espírito. O quinto passo, portanto, o intenso desejo pelo batismo com o Espírito Santo, já foi esclarecido. A que intensidade de anelo devem ter chegado os primeiros discípulos pelo 10º dia de sua ansiosa espera, antes que suas almas sedentas tivessem sido satisfeitas, naquele dia em que se cumpriu o Pentecoste.
Enquanto alguém pensa que pode viver sem o batismo com o Espírito Santo e dá valor à erudição terrena ou aos métodos de trabalho artificialmente criados, não poderá recebê-lo. Muitos são os ministros do Evangelho que não gozam da plenitude do poder que Deus tem em reserva para eles, simplesmente por não se disporem a admitir a falta que essa plenitude lhes tem feito por todos os anos de seu ministério. É realmente humilhante confessar essa deficiência, mas essa confissão humilde seria a precursora de uma maravilhosa bênção. Outros sim, não são poucos os que, em sua má vontade de fazer essa confissão saudável, escudam-se por detrás de algum engenhoso artifício de exegese, para evitarem o sentido claro e simples da palavra de Deus, e por isso mesmo carecem da plenitude do poder do Espírito, a qual o Senhor tanto deseja conferir-lhes. Ademais, põem em perigo os eternos interesses das almas que dependem de suas mensagens e que poderiam ser seguramente ganhas para Cristo, caso esses ministros possuíssem o poder que Cristo lhes oferece. Há aqueles, contudo, a quem Deus, movido por sua graça, conduziu à luz, a fim de que entendessem que falta algo evidente em seu ministério, e que esse algo é o todo essencial batismo com o Espírito Santo, sem o qual o pregador está inteiramente desqualificado para um serviço cristão aceitável e eficaz. E então, uma vez que confessam, humilde e francamente, a sua deficiência, geralmente são elevados a tomar uma decisão orientada por Deus, a de não prosseguirem em seu ministério, enquanto essa falta não lhes for suprida, e passam a esperar intensamente em Deus Pai, visando ao cumprimento de sua promessa, e o resultado tem sido um mistério transformado. E muitos pregadores têm assim sido levantados para a glória de Deus. Não é suficiente que o desejo pelo batismo com o Espírito Santo seja intenso, deve também possuir o motivo correto. Há um desejo pelo batismo com o Espírito Santo, que é puramente egoístico. Há os que anelam fortemente pelo batismo com o Espírito Santo, simplesmente para que possam ser grandes pregadores ou notáveis obreiros pessoais ou de alguma maneira crentes de renome. Buscam simplesmente sua própria glória. Em última análise, não buscam o próprio Espírito Santo, mas sua própria honra. E o batismo com o Espírito Santo só serve para conseguirem sua vontade. Uma das astúcias mais sutis e perigosas a que podemos ser conduzidos por Satanás é a de buscar o Espírito Santo, esse mais solene de todos os presentes divinos, para os nossos próprios fins. O desejo pelo Espírito Santo não deve ter como propósito tornar essa sublime e divina pessoa nossa serva, mas sim visar a glória de Deus. Deve originar-se do conhecimento que Deus e Cristo estão sendo desonrados pelo ministério destituído de poder e pelo pecado daqueles que estão confiados às nossas mãos, contra cujo pecado não temos nenhum poder, mas que o Senhor será honrado se recebermos o batismo com o Espírito Santo. Uma das mais solenes passagens do Novo Testamento gira em torno desse particular. Trata-se de Atos 8, 18-24, que diz: Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Nesse episódio, vemos um forte desejo da parte de Simão, mas um desejo completamente espúrio e egoísta, enquanto que a terrível resposta de Pedro merece nossa atenção e meditação. Não existem muitos, hoje em dia, com desejos e propósitos igualmente profanos com relação ao batismo com o Espírito Santo? Todo aquele que deseja e busca o batismo com o Espírito Santo faria bem em perguntar a si mesmo por que o deseja. E caso descubra que visa meramente sua própria satisfação ou glória, então que peça perdão ao Senhor, a fim de que seja capaz de ver qual sua autêntica necessidade, visando a glória de Deus e não suas finalidades pessoais. O sexto passo fica ainda nesse mesmo versículo, Lucas 11, 13. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem.
O sexto passo, por conseguinte, consiste em pedir. Deve-se pedir de modo definido essa bênção definida do Espírito. Uma vez que Cristo seja recebido como Salvador e Senhor, e que seja abertamente confessado como tal, quando o pecado for solucionado, quando houver a rendição definida e total da vontade, quando houver um real e santo desejo pelo Espírito, então será justa a solicitação da bênção, feita diretamente a Deus. O batismo do Espírito Santo é dado em resposta à oração intensa, definida, específica e confiante. Alguns afirmam teimosamente que não se deve rogar pelo Espírito Santo. Seu raciocínio é o seguinte: o Espírito Santo já foi dado à Igreja no Pentecoste como bênção permanente. Isso é verdade, mas o que foi dado à Igreja deve ser apropriado pessoalmente por todo crente, individualmente. Já dissemos que Deus já deu Cristo ao mundo, João 3:16, mas que cada indivíduo deve apropriar-se dele mediante um ato pessoal. Se quiser tirar proveito do dom de Cristo, assim também, cada crente deve apropriar-se pessoalmente do dom do Espírito Santo para que tire proveito do mesmo. Não obstante, argumentam ainda alguns que cada crente já possui o Espírito Santo. Isso também expressa a verdade, até certo ponto. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Porém, como já tivemos ocasião de ver, é perfeitamente possível ter algo, sim, e até mesmo muito da presença do Espírito e de sua ação no coração, e, no entanto, ficar aquém daquela plenitude social e operação sobrenatural que a Bíblia designa de batismo com o Espírito Santo. Em resposta a todos os raciocínios artificiosos sobre essa questão, apresentamos a declaração do Senhor Jesus: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Numa convenção, na qual o autor foi convidado a falar sobre o assunto, um irmão o abordou e disse: vejo que o Senhor vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Respondi: sim. E o irmão prosseguiu: é o tema mais importante do programa, mas não deixe de ensinar que não devem orar pelo Espírito Santo. Retruquei: certamente não direi que não se deve orar pelo Espírito Santo, pois o próprio Cristo disse: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Mas meu interlocutor insistiu: bem, mas isso foi antes do Pentecoste. E retorqui: e que se deve dizer sobre o trecho de Atos 4:31? Isso ocorreu antes ou depois do Pentecoste? Depois, naturalmente. E ajuntei: então leia a passagem, por favor. E o trecho foi lido. Tendo eles orado, tremeu o lugar, estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E continuei: Atos 8:31. Aconteceu antes ou depois do Pentecoste? Depois, é claro. Pois bem, leia então. Ele leu: enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles. Apesar de todos os argumentos em contrário, a palavra de Deus ensina, por preceito e por exemplo, que o Espírito Santo é dado em resposta à oração. Assim foi no dia de Pentecoste, e assim tem sido desde então. Aqueles que têm o conhecido e mais evidência dão da presença e do poder do Espírito Santo em suas vidas e em seu trabalho, creem que se deve orar pedindo pelo Espírito Santo. Tem sido privilégio indizível deste autor orar com muitos ministros e obreiros cristãos por essa grande bênção e depois ficar sabendo, pelo testemunho pessoal deles ou através de outros, que eles receberam um novo poder em seu serviço, nada menos que o poder do Espírito Santo. O sétimo e último passo encontra-se em Marcos 11:24, que diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. As mais positivas e francas promessas de Deus têm de ser apropriadas mediante a fé. Em Tiago 1:5 lemos: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ora,
Essa declaração é certamente positiva e incondicional, mas escutemos o que o autor sagrado diz em seguida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Portanto, deve haver fé, para que nos apossemos das promessas mais positivas e incondicionais de Deus, como as que encontramos em Lucas 11, 13 e Atos 2, 38, 39. Aqui, pois descobrimos a razão de muitos não participarem da bênção do batismo com o Espírito Santo. Não deram o último passo mencionado, o passo simples da fé. Não creem, não esperam confiantemente, e assim temos mais outros tantos exemplos de homens que não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus 3, 19. Existem muitos que não podem penetrar na terra que mana leite e mel, justamente por causa de sua incredulidade. Devemos acrescentar que há uma fé que ultrapassa o que geralmente se espera, uma fé que estende a mão e apanha aquilo que solicita. Isso é muito claramente destacado em Marcos 11, 24. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Lembro-me de como fiquei perplexo com essa tradução, ao notá-la pela primeira vez. Ao examinar o original grego dessa passagem, entendi que a tradução está correta, mas que quereria dizer. Parecia-me uma simples confusão de tempos verbais. Crede que já recebestes, e será assim convosco. Esse aparente enigma foi solucionado muito depois, quando estudava a primeira epístola de João. Na primeira carta de João 5,14, 15, lê-se: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quando um de nós pede qualquer coisa ao Senhor, a primeira coisa que deve ser indagada é: essa petição é segundo a vontade de Deus? Uma vez solucionada a questão, caso a mesma esteja dentro da vontade do Senhor, por exemplo, a bênção pode ser definidamente prometida em sua palavra, então devo saber que a oração foi ouvida. E devo saber mais que isso ainda. Já tenho a petição que fiz. Ora, minha certeza deve estar baseada no fato de Ele mesmo o ter declarado abertamente, pois aquilo de que um crente se apropria, em confiança simples e infantil, baseada em sua palavra franca, isso mesmo possuirá em sua experiência pessoal. Quando alguém recebe um título de propriedade, essa propriedade lhe pertence logo que o documento seja devidamente reconhecido oficialmente, embora possa passar-se algum tempo até que haja usufruto experimental da propriedade. Tal indivíduo passa a possuir a propriedade em certo sentido logo que o documento é oficialmente reconhecido. Mais tarde entra na posse experimental da mesma. Semelhantemente, logo que nós, tendo satisfeito as condições relativas à oração eficaz, apresentamos uma petição a Deus acerca de qualquer coisa segundo a sua vontade, temos o privilégio de saber que a oração já foi ouvida e que aquilo que lhe solicitamos já nos pertence. Ora, apliquemos agora esse princípio ao batismo com o Espírito Santo. Já satisfiz as condições para obter essa bênção. E de modo simples e definido, peço a Deus Pai o batismo com o Espírito Santo. Depois eu faço uma pausa e pergunto se o pedido é segundo a vontade de Deus. Certamente, porquanto assim lemos em Lucas 11, 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E também diz, Atos 2, 38, 39. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É evidente, pois, que a oração pedindo o batismo com o Espírito Santo é de acordo com a vontade de Deus.
suposto ser prometido esse batismo de modo claro e definido, e assim devo saber que a oração que fiz foi ouvida e que tenho a petição que solicitei. Primeira carta de João 5, 14 e 15. Em outras palavras, tenho o batismo com o Espírito Santo. E terei o direito de levantar-me dos joelhos e dizer, baseado na suficiência completa da autoridade da palavra de Deus: tenho o batismo com o Espírito Santo. E depois desfrutarei da experiência pessoal, da qual já me apropriei por um ato de fé. Porquanto o Deus que não pode mentir foi quem disse: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Qualquer leitor deste livro pode, neste momento da leitura, pô-lo de lado. E se já aceitou a Cristo como Salvador e Senhor, se fez pública a profissão de fé, como Deus quer, se o pecado foi sondado e eliminado, e se fez entrega total da vontade e do eu a Deus, se possui um desejo verdadeiro de, para a glória de Deus, receber o batismo com o Espírito Santo, sim, se essas condições já foram satisfeitas, o leitor pode agora mesmo se mostrar perante o Senhor e pedir-lhe que o batize com o Espírito Santo. E então poderá dizer, uma vez terminada essa oração: minha oração foi ouvida e já possuo o que pedi, tenho o batismo com o Espírito Santo. Um crente assim terá o direito de levantar-se e de ir para o seu trabalho, certo de que contará com o poder do Espírito daí por diante. Mas alguém poderia perguntar nesta altura: não é verdade, entretanto, que devemos saber que temos o batismo com o Espírito Santo antes de começar a trabalhar no Evangelho? Certamente que sim, mas como poderemos sabê-lo? Não conheço melhor modo de saber qualquer coisa do que através da palavra de Deus. Deve crer na palavra de Deus antes de ter qualquer sentimento. Como tratamos com o interessado que acaba de aceitar a Cristo, mas a quem ainda falta a certeza de possuir a vida eterna? Não recomendamos que ele perscrute seus próprios sentimentos. Antes, levamo-lo a examinar passagens como João 3,36, e ele lerá: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. E lhe perguntamos: quem afirma assim? O próprio Deus, será verdade? Insistimos: certamente que sim, pois Deus é quem o afirma. E quem tem a vida eterna, segundo diz Deus? Aquele que crê no Filho. E continuamos: e você confia no Filho? Sim. Nesse caso, que possui você? E talvez o interessado replique: bem, não sei. Não sinto que tenho a vida eterna. Mas que é que Deus diz? Que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E concluímos: você prefere confiar na palavra de Deus ou em seus próprios sentimentos? E podemos segurar nesse ponto o interessado até que, firmado na simples palavra de Deus, quer tenha sentimentos, quer não, possa dizer abertamente: sei que possuo a vida eterna, porque assim diz Deus. E depois aparecem os sentimentos. Faça consigo mesmo, na questão do batismo do Espírito Santo, como fez com o interessado no tocante à certeza da salvação. Certifique-se de que satisfez as condições e depois simplesmente peça, receba e haja. Contudo, alguém dirá: mas continuará tudo como antes? Não haverá qualquer manifestação? Sem dúvida que haverá alguma manifestação. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando fim proveitoso. Primeira carta de Coríntios 12:7. Mas qual será o caráter dessa manifestação e onde a perceberemos? É neste ponto que muitos erram. Talvez tenham lido as biografias de Charles Finney ou de Jonathan Edwards e recordam as grandes ondas de emoção que experimentaram aqueles homens, ao ponto de se verem obrigados a rogar ao Senhor que retirasse sua mão para que não sucumbissem de tanto êxtase. Ou então talvez tenham estado em alguma reunião e ouviram testemunhos sobre experiências similares e agora esperam para si mesmos algo parecido. Ora, não nego a realidade de tais experiências. Não posso mesmo fazê-lo. Precisamos acreditar nos testemunhos de homens como Finney e Edwards. Mas a despeito de admitir a realidade dessas experiências, sou obrigado a interrogar se existe uma linha no Novo Testamento que descreva qualquer experiência similar em conexão com o batismo do Espírito Santo.
Todas as manifestações do batismo com o Espírito Santo, no Novo Testamento, eram em forma de poder para o serviço cristão. Examine, por exemplo, 1ª Carta de Coríntios 12, onde o assunto é tratado da maneira mais completa, e note o caráter das manifestações mencionadas. É perfeitamente provável que os apóstolos tenham tido experiências similares às de Finney, de Edwards e de outros, mas, se isso aconteceu, o Espírito Santo evitou que tais coisas fossem registradas. E é bom que ele assim tenha feito, pois do contrário, ficaríamos a esperar por essas coisas dramáticas, em vez de buscar a mais importante manifestação do poder para servir. Outra pergunta certamente será levantada. Mas os apóstolos não esperaram por 10 dias? Não teríamos que esperar também? Os apóstolos tiveram de esperar. Porém, pela razão dada em Atos 2:1, ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Nos planos eternos e nos propósitos de Deus, bem como nos tipos apresentados no Velho Testamento, o dia de Pentecoste foi estabelecido como tempo certo para a descida do Espírito Santo, e ele não podia vir enquanto não se cumprisse essa data. Por isso mesmo não mais se ouve falar em espera depois do dia de Pentecoste. Em Atos 3:31, não houve demora alguma. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em Atos 8, também não houve espera. Quando Pedro e João desceram a Samaria e descobriram que nenhum dos novos convertidos fora ainda batizado com o Espírito Santo, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, e isso ocorreu no mesmo momento. Atos 8, 15, 17. Paulo de Tarso também não foi obrigado a esperar, segundo Atos 9. Ananias entrou e lhe falou sobre esse admirável dom, batizou-o e lhe impôs as mãos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Atos 9, 17 e 20. Também não houve período de espera em Atos 10. Pedro mal tinha acabado seu sermão, quando veio o batismo com o Espírito Santo. Atos 10, 44 a 46, compare com Atos 11, 15 e 16. Em Atos 19 também não houve espera. Assim que Paulo declarou aos discípulos de Éfeso a realidade do dom do Espírito e que as condições foram satisfeitas, não se fez demorar a bênção. Atos 19, 1 a 6. Os homens só precisam esperar quando não satisfazem as condições, quando Jesus Cristo não é plenamente acolhido, ou quando o pecado não é abandonado, ou quando não há rendição completa, desejo sincero, oração definida, ou fé simples, que aceita a palavra tal como está escrita. A falta de alguns desses elementos imprescindíveis faz com que muitos tenham de esperar às vezes por mais de 10 dias. Todavia, não há qualquer necessidade dos leitores deste livro esperarem mesmo que seja por 10 horas. Qualquer crente pode receber imediatamente o batismo com o Espírito Santo, se assim o desejar. De certa feita fui abordado por um jovem muito agitado quanto a essa questão. Ouvi falar no batismo com o Espírito Santo, explicou ele, e desde algum tempo o venho buscando, mas ainda não o recebi. Então o interroguei. Você já submeteu sua vontade ao Senhor? Retrucou. Temo que essa seja a causa da dificuldade. Mas não quer rendê-la? Não posso. Então sugeri. Não está você disposto a deixar que Deus o faça por você? Sim. E aconselhei-o. Então peça-lhe essa bênção. Ajoelhamo-nos em oração, e ele pediu que Deus submetesse por ele a sua vontade. Depois lhe perguntei, você acha mesmo que Deus ouviu sua oração, jovem? E ele disse, deve ter ouvido, pois foi feita segundo a vontade dele. Então você já submeteu sua vontade ao Senhor? Penso que sim. E arrisquei. Nesse caso, peça-lhe o batismo com o Espírito Santo. E foi o que o jovem fez. Em seguida perguntei, essa oração foi segundo a vontade do Senhor? Foi. Foi ela ouvida? Deve ter sido. E insisti, você já possui o batismo com o Espírito Santo? E ele, não sinto nada. Mas retruquei, não foi isso que lhe perguntei. Leia novamente esses versículos. Abri a Bíblia na 1ª carta de João 5, 14 e 15 e li. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
E continuei. Espere um momento. A oração que você fez foi conforme a vontade de Deus? Certamente que foi. E terá sido ouvida? E continuei. Continue lendo. E ele leu. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E prossegui. De que ficamos sabendo? Que temos as petições que lhe tivermos feito. E qual foi a sua petição, meu rapaz? Que eu recebesse o batismo com o Espírito Santo. E continuei. Nesse caso, você já o recebeu? E o jovem retrucou. Nada sinto, mas se a palavra de Deus assim diz, então devo tê-lo. Poucos dias mais tarde, me encontrei com ele novamente e indaguei se realmente havia recebido o que aceitara mediante fé simples. Com um ar de satisfação ele respondeu. Sim, recebi. Durante cerca de 2 anos, não mais o vi, mas quando me encontrei novamente com ele, preparava-se para o ministério. Já pregava, e o Senhor honrava seus sermões com almas salvas, e algum tempo mais tarde o usou, juntamente com alguns outros estudantes, para ser instrumento de grandes bênçãos espirituais no seminário teológico onde estudava. Também resolveu servir ao Senhor em terras estrangeiras. O que aquele jovem reivindicou, baseado simplesmente em fé na palavra, qualquer leitor deste livro também pode reivindicar, e o receberá da mesma maneira. Agora eu te pergunto, você apenas ouviu ou vai buscar? Jesus disse, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11, 13. O céu está aberto, mas ele dá o Espírito àqueles que obedecem. Atos 5, 32. Então vigie, ore, santifique-se, a hora é agora. Jesus está voltando e só os cheios do Espírito estarão prontos. Se essa palavra falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e mergulhe nas outras mensagens do pastor Reuben Archer Torrey. A playlist está cheia de verdades eternas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.